Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 27, episódio da área Socialidade. Design humano e o sentido da vida. Oi pessoal, muito bom estar de volta hoje no episódio 27. Este episódio de hoje será bem diferente no formato em comparação com os episódios habituais. Eu vou fazer uma reflexão a respeito de como entender o sentido da vida, a direção que a gente deve tomar para chegar ao final da vida com uma vida plena, considerando o design humano, considerando as características da espécie humana que foram moldadas no decorrer de milhões de anos de evolução. Eu acredito que isso provê uma direção objetiva, uma direção clara para que a gente tome decisões sobre como a gente deve seguir a nossa vida, como a gente deve se desenvolver. É claro que o objetivo do processo evolutivo é basicamente a sobrevivência e a reprodução. O volume de evidências por trás disso é enorme e eu não vou discutir ou questionar esses pontos. Uma das teorias científicas mais validadas e com maior volume de evidências por trás é a teoria da evolução das espécies, originalmente descrita por Charles Darwin. Porém, a espécie humana evoluiu de uma forma um pouco diferente das outras espécies, pois além da pressão evolutiva individual, existem duas outras características na espécie humana que tornou a evolução da nossa espécie bem diferente da grande maioria dos mamíferos. E isso é muito importante para você saber quem você é. A não ser que você não seja um membro da espécie Homo sapiens, isso se aplica a todos nós. Duas características são diferentes no nosso processo evolutivo. O ser humano evoluiu para formar uma espécie ultrasocial. Então, muitas das características do design humano não têm sentido quando você pensa sob uma perspectiva individual. Por exemplo, o bebê humano nasce vulnerável, sem nenhuma habilidade, sem nenhum conhecimento. E ele persiste vulnerável por 2 décadas, O jovem humano é vulnerável. Demora para se formar, mais de 20 anos. Isso não faz sentido do ponto de vista individual quando você considera que o objetivo é a sobrevivência. Porém, quando você olha isso sob o contexto de uma espécie ultrasocial, faz todo sentido e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Outra característica que é diferente no processo evolutivo da espécie humana foi o surgimento de um fenômeno emergente, uma coisa que não está escrita no nosso DNA, mas na hora que você cria a espécie humana da forma que ela evoluiu, é um fenômeno universal, que é a cultura. A cultura humana varia de uma tribo para outra, de uma sociedade humana para outra, mas as manifestações culturais são universais na espécie humana. Então, é um fenômeno emergente, é um fenômeno que surge devido ao design humano, mas que você não pode, dentro das características humanas, identificar onde está o gene da cultura. Ele acontece, assim como vários outros fenômenos emergentes, como, por exemplo, a amizade. Então, a espécie humana é muito diferente das outras espécies de mamíferos, porque a nossa evolução sofreu pressões diferentes das outras espécies, por se tornar uma espécie ultrasocial e por apresentar uma cultura muito diferenciada, muito mais sofisticada do que qualquer outra espécie. E a estratégia de sobrevivência da raça humana é basicamente formar uma sociedade ultrasocial diversificada. E este ponto é importante.
Por quê? Porque eu falei no podcast sobre as 2 jornadas humanas que cada pessoa deve seguir 2 jornadas, uma para se desenvolver e crescer e aprender e se tornar um indivíduo diferenciado, autônomo e fazer parte de uma sociedade ultrasocial. Você tem que desenvolver os 2 lados, a jornada individual e a jornada social, para que no final da vida você sinta que tudo está no caminho certo, tudo fez sentido, teve significado. Então, esses pontos são importantes para entender o contexto do design humano. No episódio sobre halocuidado, e é um termo que eu meio que inventei e basicamente significa cuidar de alguém que não é você e não é um parente direto, não é um filho, ou um irmão, ou a mãe, ou o pai. E é o contrário do autocuidado. Então, quando eu falei do halocuidado, eu destaquei um aspecto muito importante do design humano. O bebê humano nasce sem habilidades ou conhecimentos. Os humanos têm um longo período de dependência na infância, exigindo cuidados parentais extensos. Isso promove fortes laços sociais e permite aprendizado complexo e a transmissão cultural. Se o bebê humano nascesse pronto, você não poderia criar um indivíduo diferenciado, único. As pessoas seriam muito mais similares umas às outras, porque o pacote já está pronto quando nasce. Então, o nenê nasce sem habilidades e sem conhecimentos, e isso faz parte do design humano, faz parte da forma como a nossa espécie achou de sobreviver e se reproduzir. Isto significa que na primeira metade da vida, cada um de nós tem que ser cuidado, tem que aprender, tem que se desenvolver. Faz parte da equação humana, faz parte do plano original. E essa primeira metade de desenvolvimento é crítica. E é uma vantagem nascer vulnerável e sem habilidades. Por quê? Porque esse bebê cria vínculos muito profundos com os pais, com a família e com as pessoas ao redor. Então, se esse bebê nasce num ambiente favorável, com uma estrutura social, familiar bem construída, este bebê vai se desenvolver e vai aprender, crescer e se tornar um indivíduo diferenciado. Porém, essa equação não fecha se você imaginar que ninguém está cuidando desse bebê quando ele nasce. Ou seja, o adulto tem a responsabilidade de cuidar das pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis e mais jovens. Essa característica de cuidar das outras pessoas é uma das grandes diferenciações da espécie humana. A espécie humana é uma das poucas que cuida de pessoas vulneráveis, que se não fossem cuidadas morreriam, né? Uma antropóloga, uma vez foi entrevistada e eles perguntaram para ela qual é o fóssil que marcou o surgimento da espécie humana. E na opinião dela, era um fêmur cicatrizado. Então, aquele indivíduo, aquele membro da espécie humana que quebrou o fêmur e foi cuidado pelas pessoas ao redor, a ponto de sobreviver a essa fratura e cicatrizar essa fratura, marcou para ela o surgimento da espécie humana. Ou seja, o cuidado com alguém que está vulnerável faz parte da equação de ser membro da nossa espécie. E é por isso que várias evidências demonstram que pessoas depois dos 30 anos que trabalham com trabalho voluntário, que têm atividades que cuidam de outras pessoas, elas têm um senso de pertencimento, um senso de significado muito melhor do que as pessoas competitivas e isoladas, principalmente no sexo masculino. A combinação de competitividade, individualismo e sexo masculino é uma combinação perigosa para a pessoa com mais de 30, 35 anos. Por quê? Porque essa pessoa não consegue fazer as atividades que trazem significado para a vida humana, principalmente o halocuidado,
que é ensinar, proteger, cuidar de pessoas mais vulneráveis no geral. Este ponto do bebê humano nascer sem habilidades ou conhecimentos faz todo sentido quando você olha o design humano de uma espécie ultrasocial, diversificada e na hora que você olha como o significado da vida humana tem correlação com a nossa capacidade, a nossa habilidade de cuidar um do outro e ser cuidado quando jovem, as coisas começam a fazer sentido. As peças desse quebra-cabeça começam a se juntar. Outro ponto importante no design humano é que cada um de nós é único. Existe uma grande variabilidade nas características biológicas de cada um. E eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a gente tem uma face única. Se você colocar vários outros animais, é muito difícil diferenciar um do outro, frequentemente. Agora, o ser humano tem uma diferenciação grande na face. E o nosso cérebro tem características que permitem reconhecer faces muito rapidamente, muito facilmente. Tá? Então, a voz é única, o cheiro é diferente. E se você olhar mais profundamente, por exemplo, dentro do sistema imunológico, o MHC, que é o Major Histocompatibility Complex, que é uma característica do sistema imunológico, ele é extremamente diversificado, tem uma variabilidade genética enorme. É por isso que é tão difícil achar um doador compatível para medula óssea. Então, o indivíduo é único, a personalidade é única, tem introvertidos, extrovertidos, há pessoas altamente conscientes a respeito de organização, pessoas que não são. Então, existem inúmeros traços de personalidade, uma variabilidade grande na personalidade. E quando você considera que o bebê nasce vulnerável e sem habilidades e precisa passar 20 anos para se tornar gente grande, você percebe também que o treinamento, a cultura, as histórias, as características de cada um vão ser ainda mais diferentes quando você leva em consideração o tempo de treinamento e desenvolvimento humano. Então, o ser humano é único e isso faz parte do design humano. Por quê? Porque o nosso time, a espécie humana, é uma espécie que vive em qualquer nicho ambiental, se adapta, inova, cria formas diferentes de sobreviver. E para você ter um time que sabe se adaptar, sabe inovar, você precisa de diversidade. É por isso que a diversidade é tão importante na hora de você formar um time eficiente. E para tal, você precisa de indivíduos únicos. Então, essa diferenciação de cada um de nós faz parte do design humano. E é super importante na nossa estratégia de sobrevivência. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar a respeito do design humano é a cognição humana, o cérebro humano. E é um ponto fora da curva quando comparado com os outros mamíferos. Uma das características fundamentais da espécie humana é a nossa capacidade de pensar de uma forma mais racional, mais lógica, mais sistemática, que é a nossa capacidade de ter uma função executiva, que é o controle racional dos nossos comportamentos, pensamentos e emoções. A função executiva pode ou não ser desenvolvida no decorrer da vida. Uma pessoa sábia, tranquila, com controle emocional refinado, com uma cognição moral sofisticada, vai ter uma função executiva bem desenvolvida. Eu não consigo imaginar uma pessoa inteligente, tranquila, sábia, que se sinta com um alto grau de pertencimento, um alto grau de coerência, um alto grau de significado na vida e tem uma função executiva pouco desenvolvida. Eu não consigo conceber como isso fecha nessa equação. Então, desenvolver a capacidade de pensar de uma forma sofisticada, controlando e
refletindo a respeito do que é o certo a se fazer em cada situação, é um processo, é uma habilidade que leva anos para ser desenvolvida. Uma pessoa que tem 60 anos e é respeitada pelas pessoas ao redor e tem uma sabedoria, pessoas admiram essa pessoa, com certeza tem uma função executiva bem desenvolvida, com certeza é um pensador crítico, bem estruturado. Então, esse desenvolvimento da cognição humana, que é o lobo frontal, basicamente, de uma forma simplista, é o lobo frontal. Então, esse desenvolvimento cognitivo que permite você controlar o que está acontecendo no caos mental que existe em cada pessoa, é uma habilidade que deve ser desenvolvida e, quando desenvolvida de uma forma eficaz e eficiente, geralmente reflete uma pessoa que está bem, uma pessoa que tem a capacidade de liderar, uma pessoa que vai ter um contexto social mais sólido. Outro ponto muito importante na cognição humana é a conexão entre a mente e o corpo. E eu destaquei muito isso no episódio número 9 do podcast, onde eu argumentei por que treinar a conexão mente-corpo, ou seja, aumentar a sua consciência corporal, principalmente a propriocepção, a interocepção e a conexão entre a sua mente e os seus sentidos. Treinar essa conexão é uma das intervenções mais importantes para você ser feliz no final da história. E se você for tirar um conselho de tudo que eu falar dentro do podcast Conexão Sapiens, tire este. Treine a conexão entre a sua mente e o seu corpo. Através de pilates, yoga, tai chi, meditação, tem várias intervenções que demonstram evidências sólidas de aumentar essa conexão. Então, durante o processo evolutivo, o ser humano vivia num ambiente físico, trabalhando com as outras pessoas na fase pré-agricultura, e essa conexão entre mente e corpo era natural. Não tinha jeito de você ser um catador-caçador desconectado do próprio corpo. Você já morreria muito mais rápido, né? Porque você não ouviria o barulho do leão chegando por trás e já foi. Então, entender que a conexão mente e corpo é uma coisa super natural, aconteceria naturalmente se a gente vivesse num ambiente de um catador-caçador, que foi onde o design humano original foi feito. Então, na vida moderna, você pode sobreviver com uma conexão mente-corpo muito pobre. Não deve, mas pode. Então, pensa nisso. Outra característica da cognição humana, que eu acredito que é um grande diferenciador quando você olha para os outros mamíferos, é a capacidade humana de viajar no tempo mentalmente. Eu falei bastante sobre isso, falei na hora que eu falei de conexão mente e corpo, em vários outros podcasts eu mencionei esse ponto. A cognição humana viaja no tempo mentalmente, ou seja, a gente pode imaginar futuros e relembrar passados. Isso ajuda ao ser humano a se adaptar a diferentes nichos ambientais, porque a gente aprende com o passado e a gente planeja o futuro. Porém, hoje em dia, ao invés de refletir sobre o passado e planejar o futuro, a grande maioria das pessoas, principalmente aquelas que não têm uma função executiva bem treinada, que não têm um autoconhecimento, um autocontrole, que não sabem praticar a metacognição, estas pessoas vão ruminar o passado, ou seja, serem vítimas fáceis das próprias emoções ou fantasiar catástrofes do futuro, ou seja, uma vítima fácil do medo. Então, o ressentimento e o medo moldam a forma como você vai viajar no tempo mentalmente, e sem uma função executiva bem desenvolvida, sem um autocontrole, um autoconhecimento, uma cognição emocional bem refinada, você vai ser vítima fácil deste erro, dessa mal adaptação na forma como a nossa cognição viaja no tempo. E treinar a conexão mente e corpo traz a sua atenção para o momento de agora. Então, se você praticar meditação ou yoga, por exemplo, você vai parar de viajar no tempo, porque você precisa estar presente naquele momento. Então,
esta é uma das grandes vantagens do treinamento da consciência corporal. Outro ponto importante na forma como a cognição humana evoluiu é a capacidade de usar tecnologias, instrumentos, inovação, transformar o ambiente que a gente vive. Eu não vou entrar muito em detalhes nessa capacidade, porque é um tanto quanto óbvio, né? O homem transformou o mundo. Em relação à criatividade e inovação, é outra característica da cognição humana. Também não vou entrar muito em detalhes nesse aspecto. A cognição humana é única, é um ponto fora da curva. Por isso que a gente tem um cérebro tão grande. E as características mais importantes dessa nossa cognição é a criatividade e a inovação, a capacidade de transformar o ambiente através do uso de tecnologias e instrumentos, a capacidade de viajar no tempo mentalmente, a conexão mente e corpo, né? E a função executiva, que é a capacidade de coordenar toda essa bagunça mental, todo esse cérebro grande, cheio de diferentes funções e diferentes características. Se não tiver um controle central, ou seja, se não tiver uma função executiva bem refinada, bem habilitada, né, uma habilidade de controle cognitivo sólida, que frequentemente é desenvolvida através da metacognição e do treinamento da atenção. Outra característica da espécie humana, do design humano, está relacionada a todas as adaptações que foram moldadas pela necessidade humana de se tornar uma espécie ultrasocial. E uma delas é o cérebro social. Lógico que não tem uma área cerebral que é basicamente social. Você tem aspectos sociais em inúmeras partes diferentes do cérebro humano, mas existe um sistema de conexões neurocognitivas que está basicamente relacionado ao fato do ser humano ser uma espécie ultrasocial. E uma delas é a forma muito rica da vida emocional do ser humano. Por exemplo, se você pensar que a espécie humana é ultrasocial, a culpa e a vergonha faz todo sentido, né? O ressentimento e a revolta diante de algo que é injusto também faz sentido. Então você começa a olhar as emoções humanas no contexto de uma vida social, dá para perceber que faz sentido, do ponto de vista evolutivo, faz sentido sentir culpa e vergonha, faz sentido sentir alegria. Porque a alegria une as pessoas. Faz sentido até sentir tristeza, porque a tristeza também une as pessoas. Se você e eu estamos tristes pelo mesmo motivo, a gente está mais próximo. Então, a gente entender o contexto social da cognição emocional humana permite você ver como o design humano evoluiu para apoiar, para servir de base para uma espécie ultrasocial. E tanto é que nós somos uma espécie ultrasocial, que o isolamento social é caro. Você sofre muito se você está isolado socialmente. A punição mais séria, fora a pena de morte, é o isolamento dentro de uma cadeia, né? A solitária. Imaginar que a grande maioria dos presos prefere estar num ambiente hostil, em que todo mundo está tentando comer o fígado do outro, do que ficar sozinho, trancado numa cela, demonstra a necessidade social de cada um de nós. E uma pessoa que tem uma vida social saudável, ela vive mais e ela é mais feliz. Então, a espécie humana necessita de uma conexão social, faz parte da nossa fisiologia, faz parte da nossa biologia. E muito dessa necessidade é regulada pela nossa cognição social, pelo nosso cérebro social. E os níveis de conexão humana são extremamente sofisticados. A gente consegue se conectar com as outras pessoas em vários níveis diferentes, de várias formas diferentes, envolvendo vários mecanismos diferentes de neuropeptídeos, de hormônios e muitas outras formas. Eu vou falar um pouco de conexão humana num episódio somente sobre isso, onde eu vou falar sobre teoria da mente, comunicação não verbal, comunicação verbal, a comunicação da nossa emoção, a expressão facial,
a forma como duas pessoas podem se conectar do ponto de vista cerebral, a sintonia entre duas pessoas que se conhecem e têm uma cognição social bem desenvolvida. Então, a conexão humana é extremamente sofisticada. E, além disso, a comunicação humana é extremamente sofisticada também. Outra manifestação da ultrassocialidade humana é a nossa capacidade de se comunicar de uma forma extremamente diferenciada quando você compara com todas as outras espécies. Outros aspectos da nossa cognição emocional, do nosso cérebro social, é o surgimento de alguns fenômenos emergentes, tais como a amizade. A amizade é algo subjetivo, difícil de mensurar, muito pouco pesquisado, na minha opinião. É uma coisa tão importante na vida humana e a ciência estudou a amizade muito pouco, na minha opinião. Dava para estudar muito mais, entender redes sociais, amizades de longo prazo, diferentes formas de amizade. A amizade é uma coisa que é super importante na vida humana e a gente sabe muito pouco. Porém, é claro que a amizade é um fenômeno emergente de uma espécie ultrassocial. E outro ponto importante que eu falei bastante no episódio sobre colaboração, o Homo cooperandi, é a coevolução da cultura com a colaboração. Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas é um outro aspecto importante da característica que reflete o design humano, que é o surgimento da cultura coevoluindo com a colaboração. No episódio 5, eu falo sobre o halo-cuidado. E eu argumento que há basicamente 3 características da pró-socialidade humana que estão enraizadas no nosso design e são fundamentais para que você atinja um nível alto de felicidade, de plenitude na sua própria vida. E estas 3 características da pró-socialidade são halo-cuidado, colaboração e uma cognição moral. No episódio sobre o halo-cuidado, que eu já mencionei anteriormente, eu faço uma descrição de como o design humano requer que as pessoas cuidem uma das outras. E por que eu acredito que uma pessoa individualista, competitiva, na segunda metade da vida, tem uma chance muito mais baixa de sentir pertencimento, coerência e significado. Então, este é um dos aspectos da pró-socialidade humana que eu considero importante. O segundo é a colaboração. O episódio Homo cooperandi, que é o número 4, eu argumento como a colaboração faz parte da essência do que é ser humano. A gente colabora muito mal hoje em dia. No meu trabalho, existem poucas pessoas que sabem realmente colaborar. Porque a colaboração requer confiança, requer transparência, uma cognição social sofisticada, uma comunicação aberta, um engajamento. Existem tantas características, tantas habilidades diferentes que são necessárias para uma pessoa colaborar bem e a grande maioria das pessoas não sabe colaborar. E é fácil você ver isso, por exemplo, num time altamente produtivo, frequentemente este time é um outlier, é um ponto fora da curva. Dentro de uma corporação, por exemplo, um time bem produtivo, ele é diferenciado, mas ele é raro. A grande maioria dos times é mediano. E a falta de capacidade de colaboração é clara. No caso, por exemplo, de times que colaboram muito bem, por exemplo, um time que trabalha muito bem, um time de vôlei, um time de futebol, de basquete, você percebe que alguns poucos times conseguem construir um ambiente onde a colaboração entre todos é excepcional. E estes times estão muito na frente dos outros. É raro você ver, por exemplo, um campeonato inteiro onde todos os times colaboram bem. A grande maioria dos times colabora mal e alguns poucos colaboram bem e estes poucos se diferenciam de todos os outros. Então, a colaboração humana de qualidade e a habilidade individual de colaborar são raras. Porém, colaborar é algo que traz significado, pertencimento, desenvolvimento cognitivo, tem um impacto muito profundo na qualidade da vida da pessoa.
Outro ponto importante na pró-socialidade humana é o desenvolvimento da cognição moral, que é o episódio número 3, se eu não me engano. E o desenvolvimento da cognição moral é uma habilidade. Caso você, todo santo dia, no decorrer da sua vida, refletir com cuidado qual é o impacto das suas ações no bem-estar das pessoas e de você mesmo, você vai estar exercitando um músculo cognitivo de reflexão a respeito do que é o certo a fazer. Então, uma pessoa que tem uma cognição moral desenvolvida é uma pessoa sábia, que reflete a respeito do que é o certo a fazer em cada ação, em cada momento. Ser ético, na minha opinião, não é a forma correta de olhar, é estar ético, estar sábio. Por quê? Porque é uma habilidade, você tem que estar continuamente refletindo no que é o certo a fazer. A vida muda muito rápido e o que é certo a fazer em um momento pode não ser o mais correto em outro momento. Exige uma reflexão, um diálogo e uma pessoa com uma habilidade, uma cognição moral bem desenvolvida. Estes 3 aspectos da pró-socialidade humana são como se fossem softwares, né? A pessoa tem que entender a base do design humano para entender por que o autocuidado, a colaboração e a cognição moral bem desenvolvida, ou seja, a sabedoria, são fundamentais para você ficar bem. Portanto, para concluir, você percebe que o meu argumento mais fundamental é que para entender o sentido da vida, você precisa saber qual é o objetivo da vida, que é basicamente sobreviver e se reproduzir. E entender qual é a estratégia que a nossa espécie utilizou para sobreviver e se reproduzir. A nossa estratégia é muito diferente da estratégia de uma árvore ou da estratégia da onça. E a nossa estratégia passa por formar uma espécie ultrasocial diversificada. O design humano, as características biológicas do ser humano, que foram moldadas no decorrer de milhões de anos para poder desenhar uma espécie que use essa estratégia de uma forma efetiva, é o que aponta a direção do que a gente tem que fazer para ficar bem no final da vida. Este design humano, que eu mencionei várias características, o ser humano é único, o bebê nasce sem habilidades, é um ser social, todas essas características da cognição humana, tudo isso faz parte do design. E dá para falar horas sobre o design humano. Por que, por exemplo, o abraço libera endorfina? Por que a mãe e o filho se conectam e usa a vasopressina e a ocitocina para cultivar aquela relação? Então, a biologia humana foi moldada no decorrer de milhões de anos para propiciar uma estratégia efetiva para formar uma espécie ultrasocial diversificada. Você tem 2 jornadas. Uma, a jornada social. Para a sua jornada social ser bem desenvolvida, você tem que cultivar uma socialidade saudável. Falei vários podcasts diferentes a respeito do que é uma socialidade saudável e entender os principais características da pró-socialidade humana, autocuidado, colaboração e uma cognição moral bem desenvolvida, que são as regras do jogo. Para você fazer parte da sociedade humana, você tem que colaborar, você tem que cuidar dos outros e você tem que ser uma pessoa que é ética, é moral e sábia. Então, as características do design humano diz pra gente o que a gente tem que fazer para chegar no final da vida e ter pertencimento, coerência e significado, ou seja, ter uma vida plena. Chegar no final da vida e olhar para trás sem grandes arrependimentos e olhar para frente sem medo da morte. Então, estas características do design humano permitem você entender o que você tem que fazer com a tua vida, de uma forma mais objetiva, baseada na ciência. Se você perguntar para uma pessoa qual é o significado da vida, cada um vai ter uma opinião diferente.
O que eu estou tentando desenhar é o significado da vida baseado no design humano, baseado na forma como a evolução moldou a espécie humana. Então, é por isso que a jornada individual e a jornada social são fundamentais. Quais são as intervenções? O que você pode fazer hoje que daqui a 1, 2, 3 anos vai ter um impacto profundo para ajudar você a seguir essa jornada? Bem, eu pensei bastante a respeito dessa pergunta. Eu acredito que 3 coisas fazem a diferença no longo prazo. Uma, você cultivar uma consciência corporal. A habilidade de estar bem conectado com o seu corpo através de yoga, tai chi, pilates, meditação, vai ter tantas consequências positivas que é difícil subestimar o impacto da consciência corporal, na minha opinião. Então, a primeira coisa, treine a sua consciência corporal. A segunda coisa é que você tem que treinar a sua função executiva. É fácil falar isso, mas é difícil executar. Na minha opinião, treinar a nossa habilidade de metacognição, e eu vou fazer um episódio sobre metacognição logo logo. Treinar a sua capacidade de metacognição é o segundo conselho de como você pode mudar a direção da tua vida para estar mais alinhada com o que o design humano nos aponta para ficar bem no final. Então, primeiro, treinar a consciência corporal. Segundo, treinar a sua capacidade metacognitiva. O terceiro ponto é um ponto um pouco mais difícil de implementar, porque não é uma intervenção única. Tanto o treinamento de consciência corporal quanto o treinamento metacognitivo, você pode aplicar coisas simples no dia a dia. Você cria um hábito, por exemplo, se você criar um hábito diário de fazer um diário de áudio, todo dia você grava 5 minutos o que você está pensando, sentindo ou o que você fez em relação a 1 ou 2 pontos do dia teu. Como você decidiu viajar ou comer ou o que você fez no trabalho. Pega um processo cognitivo qualquer, uma decisão, um aprendizado, um saber qualquer um, e faça uma reflexão num áudio todo final do dia. E no dia, alguns dias depois, você escuta esse áudio e reflete a respeito de como foi esse seu processo cognitivo. Esse é um exercício de metacognição, tem muitos outros. E se você praticar a metacognição todo dia, com o tempo, você vai desenvolver a sua função executiva e você vai aprender a pensar criticamente. E aí é uma das intervenções críticas, na minha opinião. Então, a primeira foi treinamento da consciência corporal, a segunda, desenvolvimento da habilidade metacognitiva. E a terceira é o desenvolvimento da sua cognição social. Esta é mais difícil. Por quê? Porque, do ponto de vista científico, qual é o desfecho que você vai usar para mensurar o sucesso do ponto de vista de desenvolver a cognição social? Qual a intervenção que é a mais efetiva? E eu pensei bastante a respeito disso. Treinar sua cognição social não é fácil. Porém, 2 coisas ajudam bastante no desenvolvimento de uma cognição social efetiva. Uma é a sua capacidade de comunicação, principalmente a capacidade de ouvir e fazer perguntas. Uma pessoa que faz perguntas e escuta as respostas se conecta muito melhor. E se você pegar uma pessoa que está sempre conversando, faz perguntas, escuta as respostas, dia sim, dia também, com o tempo você vai ver que ela desenvolve sim uma capacidade cognitiva social muito melhor. Então, comunicação, principalmente ouvir e fazer perguntas. E o segundo ponto, do ponto de vista social, é a amizade. Cultivar as tuas melhores amizades. E aí, quando eu falo cultivar amizade, eu estou falando de cultivar amigos que você se sinta seguro psicologicamente perto deles ou delas. Ou seja, você não tem medo de ser quem você é quando você está com estes amigos, estes ou estas amigas.
Segundo, você não tem medo de se mostrar vulnerável para estas pessoas e você tem confiança e intimidade. Então, cultivar algumas poucas relações profundas com intimidade, com espaço para vulnerabilidade, com segurança psicológica, com confiança, é fundamental. Porque uma vez que você tem um relacionamento bom, você consegue utilizar essa habilidade social para melhorar todos os outros relacionamentos, que foi o que eu argumentei no episódio Harry and Hermione, né? A importância do BFF, do Best Friends Forever, do melhor amigo. Então, cultivar a sua socialidade, principalmente através do refinamento da sua comunicação e refinar e cultivar os relacionamentos mais profundos, são duas ações que eu acredito que têm um impacto fundamental. Porém, as evidências por trás disso são mais subjetivas, é um pouco mais opinião do Caldi do que realmente evidência científica. Em relação à consciência corporal e metacognição, o volume de evidências por trás disso é muito grande. Lógico que as evidências não são evidências de que você vai ser feliz no final da vida, são evidências intermediárias. Então, por exemplo, o treinamento da capacidade metacognitiva se correlaciona com sucesso acadêmico e sucesso profissional muito mais do que vários outros marcadores. Então, o volume de evidências da importância do treinamento da consciência corporal para você ficar bem e do treinamento da sua metacognição para você desenvolver a função executiva e ter sucesso pessoal e profissional é alto. E em relação à socialidade, ele é mais difuso, porém é sólido também, não é pequeno não, principalmente a amizade. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me siga no Instagram, @CaldiConexãoSapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Um grande abraço do Caldi.